Olá, meus queridos e queridas amigos. Mais um dia estamos aqui numa gravação maravilhosa. Eu sou Altair de Aguiar Prado, professor, historiador e um grande amante da arte e da cultura. E bem-vindos a mais um episódio de E Sabe o Quê? Hoje, neste episódio, eu tenho a satisfação de trazer um pouco de uma das terapias que são importantes dentro do TEA. O TEA, quem não sabe, é o transtorno do espectro autista. E outras terapias, o TDAH também, né, Di? O TDAH e tantos transtornos que, com tratamento necessário, as pessoas conseguem ter uma vida plena e bacana. Eu tenho um carinho de tê-la aqui hoje, porque a Edi, ela foi a primeira terapeuta do meu filho. Mas hoje eu a trago para que outras pessoas conheçam o trabalho dela. Uma das maiores pedagogas, futuras psicólogas da região do Alto Tietê. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e faça um comentário. Não importa positivo ou negativo, estou aqui para isso. Dê força ao canal. A nossa segunda temporada iniciou. E aqui comigo tenho a minha querida Edilene Sanches, psicopedagoga. Se apresente, por favor, Edilene. Olá, Altair, tudo bem? Eu sou psicopedagoga, eu tenho mestrado em políticas públicas, eu estudei as temáticas voltadas para o autismo. Por conta disso, eu acabei me apaixonando pelo autismo, né? Fui fazer o ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicado para crianças com autismo e outras deficiências na Universidade Federal de São Carlos. Legal, hein? Terminando essa pós, eu vi que assim precisava de uma cereja aí nesse bolo, que é a psicologia, né? Então, até o final do ano, eu também serei psicóloga. Até porque, infelizmente, ser psicopedagogo somente no Brasil não é nada. Você precisa da psicologia, né? Porque eu conheço a sua carga de trabalho, a sua vasta experiência. Eu brinco muito com você que quando você começou a ter meu filho, você falava uns nomes, falava de onde ela tirou isso. E eu tenho a formação de psicopedagogia, eu falava de onde ela tirou isso. E eu achava incrível a maneira que você fazia, e sempre com jogos lúdicos. Obrigada. Você trabalhava. E infelizmente o convênio ele não entende que você só psicopedagoga não pode ser, tem que ser psicóloga também. Que bom, para um lado, que você poderá atuar com mais crianças, né? É porque assim, o convênio, ele entende que o profissional precisa ter um órgão de classe. Infelizmente, a psicopedagogia, há mais de 30 anos, ela é estabelecida no Brasil, mas ela não é regulamentada. Entendi. Então, por exemplo, se há uma falta ética, por exemplo, do psicopedagogo, para quem que a gente vai recorrer? Por isso que, assim, os convênios, eles se firmam nessa questão de não ter um órgão de classe. Mas você acha que isso é errado deles? Ou Olha, tá certo? eu acho que está certo, porque se você for pensar que todo profissional ele precisa ter uma conduta ética e que todo profissional corre o risco de não ter, por que o psicólogo, se ele não tem, ele é penalizado? Sim. E o psicopedagogo não será? Tá, Entende? mas por exemplo, eu não poderia ter um psicopedagogo e um psicólogo supervisor? Já não seria um supervisionando o trabalho do psicopedagogo? Sim, na prática, a gente sabe que, com todo respeito ao psicólogo, né? Mas assim, a gente sabe que quem entende mesmo um pouco mais a fundo da aprendizagem é o pedagogo, né? É ele que ficou ali 3, 4 anos estudando sobre como a aprendizagem ocorre, como Sim. ela funciona. E o psicólogo com pós-graduação em psicopedagogia, ele vai estudar as questões de aprendizagem, mas não a fundo. Então, por exemplo, se você pegar um psicólogo que ele tem a pós-graduação em psicopedagogia, ele tem ali um limite até da didática, né? que é aprendida num curso de pedagogia. Sim. Então, eu penso assim que o ideal mesmo é que se tenha as duas formações. Claro que não é assim, né? A gente fala no ideal e no possível, Sim. né? Mas você não acha assim? É que eu continuo insistindo na tecla. Porque assim, para ser um psicopedagogo presente, eu acho que tem que ser um pedagogo bom. Mas eu também, assim, eu fixo muito na questão do quanto a pessoa ela é engajada no seu trabalho. Sim. Então, por exemplo, você também vai encontrar pedagogos que têm essa pós em psicopedagogia, que diante de uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, não sabe o que fazer. Então,
é muito genérico, né? É muito assim, o ideal mesmo é que a pessoa seja engajada no que vai Posso fazer. até dizer que tem o dom, porque não adianta só ter o conhecimento, precisa do dom. Eu acho também, porque é um amor, tem que ter muito amor. Edilene, não é fácil. Não é, mas assim, olha, quanto mais conhecimento você tem acerca de um assunto, menos aquele assunto ele é pesado para você, você concorda? Sim, totalmente. Então, assim, eu acredito muito que buscar esse conhecimento é o que nos faz sermos profissionais de referência. Melhores. Melhores. Né? Exatamente. Então, eu acho que assim, depende muito do quanto dedicado esse profissional é. Você vai encontrar psicólogas, por exemplo, maravilhosas, super didáticas, super engajadas na situação que sequer tem a psicopedagogia, entende? Entendi. O que faz e qual o papel da psicopedagogia? Vamos falar da psicopedagogia. Psicologia, para o convênio, você formada, vai agregar psicóloga, aí você pode ser a psicopedagoga. Uhum. Porque eles precisam de uma psicóloga psicopedagoga. Isso. Porque aí tem um conselho. O que faz, Edi? Vou chamar de Edi, tá? Porque eu a conheço como Edi, tá bom? Nem vem com Edilene aqui não, que eu não gosto não, tá? O que faz e qual o papel da psicopedagogia? Olha, ela vai atuar... Vamos pensar assim, ó, uma criança com dificuldade de aprendizagem. Vamos supor que eu não saiba qual é o diagnóstico dela, tá? É fato que uma grande porcentagem das crianças que têm problema de aprendizagem, elas têm uma questão psicológica no meio, uma questão emocional que a impede de avançar no seu aprendizado. Sim. Então, o que o psicopedagogo vai fazer? Ele vai fazer um rastreio para identificar se há uma questão ali orgânica, Sim. ou seja, existe ali uma patologia, ou se de repente essa criança ela tem uma questão emocional ou diretamente ligada ao próprio professor que ensina ele, ao ambiente, então. ao ambiente, aos pais, porque nós somos biopsicossociais, né? Sim. Então, considerando esses aspectos daquele indivíduo, o que o psicopedagogo vai fazer? Vai direcionar. Sim. Então, assim, se são emoções, e, por exemplo, eu não sou psicóloga, e eu sei que o que está impedindo aquela criança é um bloqueio, eu consigo perceber através de alguns testes, né? É um bloqueio voltado para a área da família, o psicopedagogo vai encaminhar essa criança para um psicólogo. Ah, não, ó, o que eu estou vendo aqui, diante do rastreio, é que existe uma questão orgânica aí. Essa criança não aprende porque, de repente, no parto, a mãe teve uma eclâmpsia, ele ficou com falta de oxigenação no cérebro, não foi acompanhado, foi seguindo a vida e ninguém percebeu que aquela criança destoava um pouco. Quando ela chega na escola, as coisas, elas reverberam, né? E aí, o que ele vai fazer? Vai encaminhar para que o pediatra faça um rastreio nessa criança. Geralmente, o pediatra vai encaminhar para um neuropediatra, porque como é voltado para questões cognitivas, né, o neuropediatra é quem vai fazer o rastreio ali de exames, né, e tudo mais. E aí, o que eu gosto de sugerir quando uma criança ela vem para mim? Uma neuropsicóloga. Porque o que a neuropsicóloga vai fazer? Ela vai fazer o rastreio por meio de testagem. E aí ela vai trazer o maior número de indícios possíveis de um transtorno ou não. E vai direcionar melhor essa conduta terapêutica. E aí o seu papel começa. Aí o meu papel começa. Através de técnicas, de exercícios, estimulações. Por né? exemplo, se você pega um rastreio de neuropsicólogo que diz lá, essa criança está com uma dificuldade na interpretação de textos, que no caso a gente não fala assim, né? Fala mais com relação à fluência verbal e tudo mais. E aí ela precisa ser estimulada dessa forma, cognitivamente. Aí vamos supor que tem lá também que a parte psicomotora dela, voltada para a escrita, está precisando ser estimulada. Uhum. Então eu vou trazer atividades que treinem essa mãozinha, que treinem esse corpo. Isso, né? É psicopedagogia. Psicopedagogia. Existe uma área mais específica ainda, que é a psicomotricidade, que ela vai trazer esse corpo para a aprendizagem. E é até assim um pouco mais aprofundado, né? Vai trazer o que esse corpo precisa para estar pronto para a aprendizagem. Né? E quando a gente faz esse rastreio com a psicopedagogia, a gente, primeira coisa, né? A gente vê se aquela criança ela tem os pré-requisitos para aprender.
porque se ela não tem, ela Isso precisa a ter. avaliação neuropsicológica consegue mostrar. Também traz, também traz. Existe, assim, muitas semelhanças, né, nessas testagens. Porém, aprendendo, né, e tendo mais contato com os profissionais, o que eu percebo? Que a neuropsicológica, ela traz um apanhado de resultados mais completos. Entendi. Então, não vai ficar aquela coisa assim, mas eu acho que o SNAP lá, que é uma testagem de TDAH, o SNAP deu que ele tem grandes traços para o TDAH. Porém, ele tem uma questão que a gente chama de freio de controle inibitório, que é defasado, ou seja, a criança é muito impulsiva. Então, poxa, aí fica no vácuo se não tem uma testagem que só o neuropsicólogo pode fazer. E aí, quando você manda para esse neuropsicólogo, ele te dá ali, por meio do relatório dele, toda a sua conduta. E vai te ajudar. Que ajuda. Qual a relevância da psicopedagogia no tratamento terapêutico? TEA, dislexia, ansiedade e TDAH. As pessoas só falam que é o TEA, mas há outros. A dislexia também, não é? Você dá o papel? Um pouco, né? Ou não? Assim, né? Porque o disléxico, ele tem uma maneira diferenciada de aprender, e essa maneira diferenciada... aprende, né? Aprende. E essa maneira diferenciada de aprender, ela vai percorrer a vida dele. Então, como que é, assim, a melhor forma de ensinar essa criança, essa pessoa? É trazer para ela as estratégias de aprendizagem. A psicopedagogia faz isso. Ela faz isso. Tá vendo esse papel importante? Literalmente o aprender a aprender. Eu sei que assim, é o ensinar a aprender, não é? É isso que é a psicopedagogia. Até porque a ansiedade, TDAH, por exemplo, se você tem o TDAH, tem um fator que é o hiperfoco também, né, Edi? Tem. O hiperfoco do TDAH, ele é, assim, eu digo dentro da sala de aula, né? Porque Sim, na sala de aula, isso. eu tenho as duas experiências, né? Eu consigo, eu consigo te dizer assim, né? Tanto na escola quanto na parte clínica, né? A criança com TDAH, essa questão do hiperfoco dela é muito assim, de você dar alguns respiros para ela. Então, ela vai gostar desse copo, ela vai querer só falar desse copo. Só que, assim, existe uma inflexibilidade cognitiva dela, ou seja, o pensamento dela está só direcionado para esse copo, que você não quebra isso, assim, num estalar de dedos. É muito aos poucos. E quando você descobre que um adulto é TDAH, você falou da criança, a inflexibilidade do copo. E num adulto, quais são as características que você consegue? Já trabalhou com algum adulto, Edi? Eu tenho 2 pacientes que eu ajudo eles a... E como que é nesse caso? Porque a gente se torna adultos funcionais, certo? Não tantos assim, né? A maioria. Você acaba criando maneiras de sobreviver. A primeira coisa que a gente costuma fazer é trazer uma psicoeducação para essa pessoa. Então, o que é isso? É eu ensinar essa pessoa como aquele transtorno é e o que ele pode fazer para melhorar a sua vida, apesar de. Porque você entra num luto. Eu entrei num luto. Então, e essa coisa do luto, né, de você, poxa, eu pensei que eu fosse normal. E Exatamente. Né? Não, eu trato meus filhos, daí quando você olha, eu também. É um baque. Com certeza, essas 2 pessoas que você atendeu chegaram nesse ponto, não chegaram? E assim, e você tem que, quando você faz essa psicoeducação, você traz para essa pessoa um olhar fora da caixa. Então, você está com tantos anos, você funcionou até agora muito bem, obrigada. Então, a partir de agora, a gente vai pensar em estratégias para que o seu sofrimento deixe de existir. Sim. Por exemplo, um deles tem muita dificuldade com planejamento. Mas, assim, é muito. Mas é uma pessoa extremamente competente, não é? E aí, o que a gente faz? A gente vai trazendo estratégias aleatórias de planejamento para a pessoa, aos poucos, entendendo como planejar. Entende? Então, assim, é muito aos poucos. Você não pode chegar para a pessoa com todas as defasagens que ela tem e tentar trazer tudo de uma vez só. Ela não vai dar conta. Até porque, a gente lida com uma revolta, né? Eu falo do meu caso, você volta uma revolta. Você fala assim, poxa, a vida inteira passei por isso, podia ter evitado tantas situações. Porque a primeira coisa que causa na gente, além do luto, é a raiva.
Porque você fala, poxa, quanta coisa podia ter evitado se eu soubesse. Porém, não tem os tratamentos que tem hoje. E outra coisa, uma coisa que eu costumo dizer muito, né? Olha quanta coisa você fez apesar disso, E onde eu cheguei. né? O TDAH, ele te empurra pra frente de uma maneira... eu quero a sua opinião, assim. O TDAH, ele te empurra pra frente de uma maneira muito não desorganizada. Mas ele te empurra pra frente. Eu fiz um curso na Associação Brasileira. Mais um curso, tá? Eu gosto de falar dos cursos, né, que eu falo. Fale, meu amor, que tá aqui pra Eu isso. fiz um curso na Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Foi muito legal. Porque o rapaz que estava dando o curso pra gente, ele disse o seguinte, que todo TDAH, ou a grande maioria deles, tem uma inteligência acima da média. Então, eles são o quê? Acelerados. E se você aproveitar essa pessoa acelerada, você tem uma produtividade muito grande. Sim. Né? O que na maioria das vezes acaba acontecendo? Ele é tão acelerado, ele não sabe o que fazer com tudo aquilo e ele entra numa questão da ansiedade, que é um excesso do futuro, um excesso. Quando você ensina essa pessoa a lidar com aquilo de uma maneira mais acolhedora, né? Acolher que você é um TDAH, entender que você vai funcionar assim até você morrer. Né? Entender que não há escapatória. Que não então tem vamos como trabalhar? Exatamente, porque assim, é transtorno, não vai curar. Mas né? assim, é como a minha médica falou, como se fosse uma diabetes, você vai ter que trabalhar. Porque diabetes entra mais pra patologia, assim, mas o transtorno, o que mais me deixou triste, porque assim, eu lembro que eu sempre fui muito um motor 500 e uma pessoa dirigindo um carro 1000. Mas o que eu mais senti, assim, principalmente que... Eu até pensava às vezes em te ligar, sabia, Edith? Porque eu falo assim, é verdade, porque eu falo assim, como que a Edith lidaria? Porque ela tem um transtorno chamado calma, né? Assim, que ela é calma, doce. Ai, quem me E conhece assim, sabe essa eu calma. fiquei muito assim, chateado. Eu tinha uma prova, eu tinha que ler 7 livros com 600 páginas por causa da faculdade de História. Edith, eu só tinha um mês. O que aconteceu? Li os 7 livros. Quando o hiperfoco, porém, eu sou péssimo, por exemplo, eu preciso fazer o mestrado, quais os caminhos? Esse início de tudo, eu fico perdido. Tem a ver com planejamento, Exatamente. Né? Uma coisa que eu gosto... Eu vou depois falar com você. Dá uma consulta pra ele. Isso aí, ó, né? O que eu gosto muito de dizer assim, né? Tire da cabeça e coloque no papel. Quando você coloca no papel, você visualiza o que precisa ser feito de uma maneira mais tranquila. Sim. Quando você tem muita verbaliza, coisa... né? E visualiza mesmo. Sim. Você, eu tenho que fazer isso, aquilo... Eu faço isso agora, eu tenho uma agenda. Quer ver uma coisa? O planner ajuda muito. Sim, eu tô digitando, daqui a pouco eu olho, plim, eu já pego o celular e guardo na gaveta. Não é o momento de ler. Só que assim, é um controle 24 horas. E muitas vezes, Alt, a bioquímica do cérebro, ela fica comprometida. E aí, quando essa bioquímica ela está comprometida, é o momento em que os médicos indicam a medicação. Sim, que eu tô tomando. Então, e as pessoas, elas são resistentes à medicação. Eu não. Me ajudou de uma maneira de... Se eu estou conseguindo te ouvir hoje, porque o TDAH, assim, né? Aí de tá falando comigo, aí eu já falo... Já te atropelo, não é? Eu estou te ouvindo hoje, tá me trazendo uma calma, sua voz. Ai, meu Deus. É uma das entrevistas mais calmas que eu tô tendo, gente, é maravilhoso. E além disso, para trazer... Só que, voltando... A psicopedagogia, o pessoal liga muito aos estudos escolares. Uma pessoa TDAH que ela é extremamente inteligente, que a gente pode considerar nos seus hiperfocos e no que quer, a psicopedagogia entraria no quê? Olha, como eu te disse, né? Porque assim, a pessoa com TDAH, ela tem ali as dificuldades em planejamento, organização, questões de tempo. Geralmente ela se perde um pouco com questões do tempo. Isso de um modo geral, né? Então, assim, primeiro você tem que conhecer o seu paciente. Você tem que saber ali o que está causando sofrimento para ele. O adulto é mais direto, né? Você já pergunta. O que está te causando a criança não, né? dificuldade? A criança, ela já nem sabe mais. Na verdade, ela nunca soube, né? Ela funciona daquele jeito e vai crescendo. Então, quando você identifica ali
como que aquele ser humano está sofrendo, no que ele está sofrendo, é onde você entra com a intervenção. Então, o psicopedagogo, ele, por exemplo, no seu caso, né, é planejamento. Então, eu vou te ensinar a como fazer um planejamento que você consiga conviver com ele. Obrigado. Tô precisando disso. Porque eu sou muito bom nessa coisa de executar. Nossa, sou fantástico. A ideia eu também sou excelente. Você consegue entender? Eu tenho a ideia e eu tenho a executar. Mas o que conecta os dois, me deixa perdido. Você passa os telefones. Já vou passar também pra vocês, tá? Tá vendo como ela é boa? A Edi, eu acho que é uma das melhores que eu conheci até hoje. Obrigada. Não, e não seja humilde, não. Eu acho que uma coisa que a gente tem que cortar é dizer, ser humilde é uma coisa. Agora, admitir que é boa, você é boa no que faz. Obrigada. E não é porque eu tô puxando saco, nada não. Porque eu vi no meu filho os resultados. Né? Você pegou um menino praticamente que não sabia ler, não sabia escrever. Eu já tinha conseguido, mas é que eu falo, o José, eu consegui alfabetizá-lo, porém, não de uma maneira efetiva como você fez. Foi bem legal. Foi um processo assim, eu tenho muita saudade. Eu também, sabia? Você tem muita saudade, porque assim, meus filhos me trouxeram luz. Para muitos ter um filho com transtorno é um peso. Para mim, assim, eu me descobri como ser humano, porque se não fosse por eles, eu não teria descoberto o meu transtorno. Sim. Eu não estaria aqui hoje entrevistando você. Então, assim, por isso que eu fico chateado quando os convênios não cobrem. Porque tem tanta terapia. A psicopedagogia é importante. E assim, né? Só para cortar, sem querer te cortar. Não é vinculado, gente, a matérias escolares. O pessoal acha que o psicopedagogo é um pedagogo só colocando psi na frente. Na verdade, né? assim, as pessoas pensam que vai para o psicopedagogo para fazer reforço. Exatamente. E não é. O que você vai fazer? Levantar ali as defasagens da criança por meio de uma maneira lúdica, trazer intervenções que vão contribuir para que aquele problema na escola ele melhore. Por exemplo, eu tenho um paciente que a professora reclamou que ele não sabia ler. Né? E ele estava alfabetizado e não sabia ler. Aí eu falei, como assim, né? Aí, no decorrer das intervenções, o que eu percebia? Que ele ainda não estava... ele não estava entendendo o que ele estava lendo. É aquele processo primeiro, não é? Logo que a criança ela começa a ficar alfabética, ela precisa de um pouquinho mais para ela, a gente chama de sedimentar, né? Qual a diferença de alfabética e alfabetizada? Tem uma diferença? O alfabético, ele codifica. Ele, por exemplo, você vai pegar uma palavra, banana. Ele vai ler banana, ok. O alfabetizado, ele vai, além de ler banana, ele vai fazer uma associação à banana, ele vai pensar... É um processo acima, então. É um processo acima, que assim... Eu não sei se vocês se lembram do PNAEC. Sim. Então, esse plano de alfabetização na idade certa, eu fiz o curso do governo na época, né? Eu fiz o curso. Mais um. E era bem assim interessante que qual que era a proposta do programa, né? A gente não diz do governo, porque do programa. Era que a criança, além de ler, fizesse inferência sobre o texto que ela leu. Ou seja, tivesse a crítica do que leu. A interpretação. A interpretação. Aí eu já entro nisso. Eu estou dando aula, continuo lecionando, e eu estou percebendo que atualmente, diferente da... Você não, você é mais nova do que eu, você deve ter o quê? 25? Eu tenho 45. Fala de novo. A nossa, 25. Eu tenho 45. A gente tinha por mais que tivéssemos dificuldades, a gente conseguia interpretar melhor. As crianças de hoje não estão interpretando melhor. Então, mas sabe o que eu vejo, o que você vê? É uma questão de treino. Falta de leitura? Eu não sei se seria falta de leitura, mas falta de treino funcional. Por quê? A gente tinha. A gente tinha, mas não sabia que estava tendo, né? Por exemplo, quando o professor... Adorei. Por exemplo, quando a professora falava pra gente, olha, pega o hino nacional e nós vamos fazer uma interpretação do hino nacional. Quanta riqueza tem no nosso hino nacional. Quanta referência de um Brasil todas as técnicas estavam de uma maneira só simples. Entendeu? Hoje, por conta de conteúdos que são prontos, de apostilas que são densas, esse treino ele vai ficando um pouco de lado. Né? E assim, dependendo ainda da proposta da escola que a criança está,
isso não é nem olhado. Sim. Né? Eu não tô vendo nem hoje, em nenhum lugar que eu tô indo, uma apostila que o material fala, que delícia. Eu ficaria muito mais mal-humorado que meus filhos, porque o material, como você falou, denso, blá, 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 não Olha, é uma didática. então, mas olha que curioso, né? A minha filha, ela estuda num colégio que a metodologia é considerada conteudista, né? E ela reclama demais desse, muito conteúdo, muito conteúdo. Só que quando ela está no meio dos amigos e eu percebo algumas falas dela, É diferente. eu percebo que ela tem uma criticidade boa. E aí eu não perco a oportunidade. Falo, tá vendo? É material denso, muito conteúdo. Mas eu percebo assim que tem alguns materiais que põe, e tem coisas ali que não são necessárias. Por exemplo, o José não tem material adaptado, eu já pedi. Mas ele dá conta do conteúdo? Então, aí acontece, como ele tem uma AT, quem não sabe, atendente terapêutica, que fica com ele na escola, é uma psicóloga, que fica. A Edi já trabalhou com AT, né? É uma pessoa que fica com a criança, que seria a segunda mente da criança ali para organizar os comportamentos, organizar dentro das atividades pedagógicas, tudo mais. E eu percebo assim, quando ele vê aí que eu falo, que eu vou voltar no tempo, quando ele vê a quantidade de páginas, ele entra em pânico, fala, não, só essa aqui. E tá faltando sensibilidade. Fala, não, vou fazer. Agora faz essa. Agora faz essa. Entendeu? É mas uma eu mediação, acho assim, né? Exatamente, mas eu acho assim, mesmo assim, é um material que tem muita coisa lá que não é necessária. Eu faço ler. Eu faço ler porque eu acho importante. A leitura estimula, mas faço bem. Você acha que as escolas estão preparadas para os transtornos? Como uma psicopedagoga competente como você, uma pessoa que tem conhecimento, que uma visão muito crítica, você tem, porque não tem como. A gente estava até conversando ali na outra sala que vai numa festinha, a gente já bate o olho e já sabe quem é ou quem não é. Eu viro A gente louco tem, do eu tenho pela diagnóstico, vivência, você tem pela experiência. Sim. Mas como você vê, está aqui a pergunta, o capacitismo nas escolas hoje? E como você, como uma psicopedagoga, poderia fazer para mudar isso? Olha, Alt, eu vou ser bem honesta com você. Eu tenho 15 anos de escola pública. Uhum. Eu passei assim por vários cargos, né? Já cheguei a ser diretora de educação especial na minha cidade. E eu vejo assim, sabe? É um despreparo, mas às vezes eu tenho a impressão que é um despreparo intencional. Ou seja... É como se a coisa fosse feita para não dar certo. Ai, Gilene, mas você não acredita na educação inclusiva? Não é isso. O que eu vejo... Explica melhor para mim. O que eu vejo é... A retórica é sempre assim. Eu não tenho formação para isso, eu não sei como lidar, eu não sei. Na real, não tenho vontade nenhuma. Assim, todo mundo diz que não sabe. Mas o que você mais vê são entregas de títulos de pessoas que fizeram cursos na educação inclusiva. Você vê isso demais. Sim, é o que mais tem. Então, eu penso assim, né? Para dar certo, o bichinho da inclusão tem que morder a pessoa. E por que não morde? Não sei te dizer. Porque, olha, se a pessoa não tiver... Obrigada. Se a pessoa não tiver comprometida em fazer aquela criança ser incluída, não adianta. Ela não vai ser. E olha, desculpa te cortar. Imagina. E isso, você está falando da escola pública? Não. Eu tenho estado em contato com escolas particulares e eu te digo que é a mesma coisa. A intenção, às vezes, é de fazer, a intenção. Só que, efetivamente, o trabalho, ele deixa a desejar. Eu estou ouvindo, eu vou trazer um relato de um amigo meu. Ele me disse aqui que preferia, algumas vezes, que tivesse uma escola somente para os transtornos, não essa mistura, porque ele falou que não está tendo efeito nenhum. O que você acha dessa afirmação dele? Então, eu não digo que não está tendo efeito nenhum, porque se você for considerar, por exemplo, né, uma criança com autismo, ela precisa ter a parte social dela desenvolvida. Exatamente. Então, estar ali com seus pares, com as crianças da mesma idade, faz com que ela desenvolva isso. Então, assim, a gente também não pode dizer que a inclusão ela não acontece. Né? Ela acontece, só que o que a gente precisa refletir é há quantos anos a Lei Brasileira de Inclusão está no Brasil? 2012?
Não, 12? essa é do autismo, né? Mas a inclusão está desde que ano? Deve ser o quê? Mais de 15 anos? Acho que 2008, se eu não me 2008, engano. 15 anos. Então, e assim, nós crescemos, mas muito pouco. Aí você coloca uma proposta de ensino por evidências, né? Que até tá para ser aprovada e o negócio está parado lá no Congresso. E você vê discursos dizendo assim, não, mas cada um tem o seu tempo, a gente tem que deixar a pessoa no tempo dela. O que você traz com essa fala? Meio que uma zona de conforto para quem está ensinando, do tipo, eu não vou forçar porque ele tem o tempo dele. Quando você traz um ensino que o ABA traz, né, que é o ensino por meio de evidências, quando você tem ali como comprovar, como cobrar até, você traz toda uma comunidade engajada para o negócio acontecer, porque eu tenho que mostrar que eu estou ensinando. Agora, quando a coisa fica superficial demais, ela para no meio do caminho. Você falou da inclusão e eu entro numa questão um pouco polêmica, porque se meus filhos não tivessem AT, teriam sofrido bullying e muito mais capacitismo. Incluir, conhecer coleguinhas da idade, eu acho muito importante. Mas você acha que as escolas realmente... Eu vou ser bem honesto, eu não acho. Eu quero saber de você, o que você acha? Eu tenho uma paciente que ela morou 8 anos nos Estados Unidos e retornou para a escola e o que a mãe diz, né? Que lá eles tinham uma escola que preparava a criança para ir para a escola regular. Então, o que eles trabalhavam nessa criança? Os pré-requisitos de aluno, as habilidades de aluno. Então, para você chegar numa pessoa, por exemplo, que tem um autismo considerado nível 2 de suporte, você tem que trabalhar nela várias questões que façam com que ela entenda que ela tem que sentar, copiar a lição. Só um momento. O que é com suporte? Porque assim, né? Hoje o autismo ele tem nível 1 de suporte, Sim. nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. A gente diz suporte no sentido de auxílio mesmo. Ajuda mesmo. Um precisa menos, o 2 um pouco mais e o 3... Mas todos precisam. Sim. Entende? Então, hoje a gente fala suporte porque assim, é nível 1, nível 1. Nível 1 precisa de suporte, então, sim. Nível eu já até fiz uma entrevista também. porque quando fala que o autismo é o famoso leve, né? Que leve antigamente era chamado que de leve. Não tem nada, se a gente for ver, porque eu passo por isso, gente. Sim. O leve, sem tomar cuidado, passa batido, que é o pior, né? Passa batido e voltando... Desculpa te cortar, mas não, e entrando para as questões da adolescência, viram outros transtornos, né? Olha. É muito difícil, é muito perigoso falar. Você percebeu, Edi, que a psicopedagogia ela entra numa gama, porque você não é só dar o reforcinho escolar. Que até um dos motivos desse podcast é curar cegueiras culturais históricas. Então vamos curar uma cegueira aqui. Qual que é a cegueira? De que psicopedagogia não é fazer liçãozinha com a criança, muito pelo contrário, é trabalhar toda a questão cognitiva, desenvolver habilidades, tô certo? É tão importante que hoje tem cursos de graduação em psicopedagogia, né? Abriu? Na nossa região aqui do Alto Tietê, né? Então vai ter um conselho logo. Então, Por que não tem um conselho? Porque tem esse embate, né, da pedagogia e da psicologia. Por mais que sejam conectadas, não precisa, né? Então, esse peso, né, do psico, ele traz também a questão normativa da psicologia, né? Então, é algo assim que está há anos no Congresso para normatizar e... Porque você não tem, você estuda, mas você não tem uma profissão. Porque, assim, você tem uma profissão... Você tem um Código Brasileiro de Ocupação, mas você não consegue ir muito além, né? Não. Assim, no sentido do nome da profissão, né? Sim. Muito além. Um convênio não te aceita. Depende de uma escola, não te aceita. Entendi. Olha, mas tem alguns convênios que... Esses dias eu recebi uma proposta de um convênio para a minha clínica trabalhar com eles. E eu li uma questão que eu falei, nossa, que bom. Dentro da terapia ABAS, eles tinham uns tópicos dizendo assim, trabalho com psicopedagoga, trabalho com psicomotricidade, e aí eu falei, opa, eles já estão entendendo que há
que tem essa diferença e essa importância, Sim. né? Que lindo. É. Ai, Di, você falando me traz muita calma, sabe? Inclusive por causa dessa Então, e dinâmica, aí né? assim, né, voltando à questão, né, da inclusão, que essa minha Pode paciente, falar. ela vivia lá nos Estados Unidos. Então, assim, tinha um preparo anterior para essa criança estar inserida na escola, Sim. né? Aqui no Brasil, a gente não tem isso. O Joga. que a gente tem são crianças que vão para a escola e aí, por sua vez, a grande maioria das pessoas não sabe como fazer, o que fazer. E aí eu costumo dizer muito, olha, se nós não investirmos em formação efetiva dos professores, não adianta esperar que a escola vai fazer milagre, porque não vai, Sim. né? E tem um autor, ai, fugiu o nome dele, Pedro, acho que é o Demo, que ele fala que as formações, elas precisam ser em loco, precisa ser no local. Sim. Então, a sua escola, ela tem crianças com TDAH, com síndrome de Down e com paralisia cerebral. Então, a formação para a tua escola vai ser voltada para essas... E ponto. E ponto. A gente não vai ficar floreando lá a educação inclusiva como um todo, porque no começo jogava na pirambeira e pegava, lá, lá. Não, a gente vai falar sobre essas questões que estão no local, que é onde aqueles professores, aquelas Certo. pessoas estão precisando. E isso não acontece, né? A retórica de que não tenho formação, ela é verdadeira. Como você né? sente com isso? Sente mal? Desanimada, não vou negar. Por assim, exemplo, políticas públicas, se a gente for ver, é lindo no papel, mas... Então, Ou você acha que funciona? Então, Seja honesta. você sabe que assim, nesse final de semana do dia 13 e 14 de abril, nós tivemos a convenção Devia ter atípica. ido. Foi muito legal. E uma coisa que, assim, eu até falei para eles, né, que nós tínhamos entre os adultos candidatos a vereadores de cidades acho que do norte do Brasil, não me recordo. Que legal. E aí o que eu disse? Era nacional essa? É nacional, é. Legal. Aí o que eu disse, né? Nós temos, enquanto sociedade, nós temos que eleger essas pessoas, sim, porque elas vivem na pele as suas dificuldades. Então, para uma pessoa criar uma lei, Eu tenho que sentir ela o que tem eu que passo. sentir. O que acontece hoje no Brasil? Eles são direcionados por comunidades que sofrem aquelas dificuldades, coloca-se a lei, mas não se tem políticas públicas de implementação dessa lei. Então, por exemplo, a lei do autismo, né, que fala lá do professor auxiliar, do auxiliar, que não, né, agora ela teve uma atualização e agora ela está mais definida. Mas no começo, quando ela dizia que era um auxiliar, ela dava o quê? Dava margem para cada um fazer o que queria. Eu coloco lá o inspetor para ajudar, eu coloco... E não tem definição na lei, então me dá margem para agir de qualquer forma. Porque assim, um inspetor não é preparado. Não, Ele dá uma força, mas assim, ele não é como a lei preparado. ela não especifica, Então, agora especificou. agora ela está um pouco mais atualizada. Colocaram também, deixaram a POT no estado, né? Porque não podia. Deram uma abertura que... Vai dar problema? Eu acredito que vai. Por quê? Por conta dos pais, né? Lá, em dado momento, ela eu não me recordo muito bem da normativa diretriz, né, que eles passaram, mas dava uma abertura para que o pai fosse atrás do AT para a criança. Então, querendo ou não, há uma exclusão, porque você tem condições de pôr um AT no estado, você põe. Você não tem, e aí? É isso que eu queria falar. Entende? Então, é algo assim muito desanimador, no sentido assim, né? É como eu volto a dizer, né? A gente tem que apoiar essas pessoas porque elas sofrem a questão na pele e, além delas fazerem uma lei, elas vão implementar uma política pública que vai pôr em execução aquela lei. De maneira eficaz. Eficaz. Porque o que acontece hoje? Tem-se as leis, mas não tem a política pública Exato. que efetiva aquilo. Então fica assim um discurso meio solto, Sim. as pontas ficam soltas, Sim. né? E não fecha nunca. Você falou disso, essa abertura que o Estado deu, que se a gente for ver, você não podia... Um dos motivos de não levar um filho meu para uma escola pública é porque não podia ter AT. Era antes isso. Agora pode. No meu caso, eu consegui devido a N coisas. Você sabe, a psicopedagogia é cara. É um tratamento...
Antes disso, explica para mim o que é o ABA. Ó, o ABA é uma, Público, por favor, que é o o ABA. ABA é uma ciência, né, que ela foi implementada pelo Skinner. Eu falo do Skinner porque teve uns anteriores, né, mas assim, a que a gente estudou é do Skinner, né, que traz a aprendizagem de uma maneira mais completa, eu diria. No sentido assim, se a criança não aprende do jeito que eu estou ensinando, eu vou ensinar do jeito que ela aprende. Eu vou colocar para essa criança, eu vou mexer no meio em que ela está, para que ela atinja o objetivo de ensino que ela precisa. Sim. Né? Então, o ABA, ele traz ali um ganho de habilidades para esse ser humano que traz para ele a funcionalidade, traz uma qualidade de vida, ou melhor, uma vida de qualidade. Uma vida digna. É caro? É caro. É caro, né? É uma terapia. Eu não gosto de falar elitizada, né? Mas não é barato, Vou te falar né? uma coisa, Então, e para ser efetivo, a própria ciência diz que a intervenção ela precisa ser de no mínimo 40 horas semanais. Então, por que eles falam isso? Porque você vai trazer oportunidades de ensino até que esse indivíduo aprenda. Então, se você não tiver uma efetividade nesse oferecer de aprendizagens, o ser humano não vai aprender. Agora né? fala. Vamos ser honestos. Autismo não é para pobre. Não é para pobre. Isso me dói, sabia? Me dói demais, mas não é para pobre. E olha, nós temos um país rico. Sim. Nós temos que tem condições de dar. Agora, sim, né? Se nós formos pensar nas políticas que estão sendo criadas ao nosso redor, Mogi, Suzano, Itaquá, do Alto Tietê, né? Eles têm até, assim, tido algumas estratégias de escolas, né? Não vai dar conta de tudo, Agora, autismo né? não é para pobre, porque o tratamento ABA custa entre 20 e 30 mil reais. Você pede 40 horas por convênio, o convênio te nega. O convênio te dá 2 sessões de psicologia e uma de forma... Tá ótimo. Quer mais? Aciona a justiça. Para acionar a justiça precisa do quê? De um advogado. Tem que pagar o advogado. Ou seja, muitos pais não conseguem. Você sabe do papel do AT. Ele é extremamente importante e rico dentro de um processo. Mas você sabe qual que é a função real do AT? Diga-me. Não ser necessário. Então, mas assim... Trazer para essa criança Exato. oportunidades de que ele seja cada vez menos mais necessário para essa criança. Agora, mas para isso não é uma terapia? É um processo, né? É um processo. Agora fala, quantas crianças você trabalha na rede pública? Também. Você trabalha na rede pública. Parabéns. Você trabalha na rede pública. Você já vê crianças lá que não têm acompanhamento. E assim, ficam perdidas e acaba mexendo com toda uma estrutura organizacional da escola. Porque não tem. Por isso que eu digo, eu confio. Olha, eu vou te dizer, viu, Alt, toda criança que tem oportunidade de fazer terapia, ela tem um comportamento na escola diferenciado. Sim. A criança que ela é acompanhada com terapeutas, ela tem a oportunidade até de ter um melhor rendimento na escola. Totalmente. Edi, se você for ver, é difícil falar assim quando fala o autismo não é para pobre. O autismo, o TDAH, se for bem tratado também, não é para pobre. Imagina você hoje, você não atende convênios, você atende particular, é isso? Ou seja, também, reembolso. né? Tem convênio que reembolsa, tem convênio que não. Mas assim, é um valor. Toda pessoa tem condições de fazer esse tratamento? Como você gostaria de dar esse tratamento? Não, e assim, ó, quando a pessoa me procura e... Não corta o coração? Não, e eu sou bem honesta em dizer, sabe, Alto? Quando eu percebo assim que a pessoa não tem condições, porque ela verbaliza e tudo mais, eu indico, faça um convênio médico. Sim. Porque, ainda que demore um pouco, você vai ter mais oportunidade de que seu filho tenha uma terapia do que se você não fizer nada, né? O convênio, eles estão assim... Por quê? Estão vendo agora a necessidade de mais terapias, de mais horas... E o convênio está percebendo que isso não está sendo lucrativo. Por que isso, Lidia? Desculpa. Tanto que agora estão fazendo, a grande maioria, coparticipação, né? Coparticipação e detalhe. No máximo que eles dão são 20 horas por semana. Você tem que dividir essas 20 horas, porque fala, meu Deus, 47 horas, 50 horas. Se você dividir com carga de escola e tudo mais, não é nada. Não.
Do jeito que fala, parece que você vai na casa da pessoa de segunda a sexta. Não. É o quê? 2, 3 sessões, divide para fono, para TO. São várias terapias. Natação terapêutica. É tudo isso. E eu faço questão. Se o convênio, se a lei obriga o convênio a pagar, eu que não tiro do meu bolso. Se eu já pago o convênio, é para ter esse direito. Concorda comigo? Assim, é como você disse, né? Como não está tendo lucro, né? A intenção é dificultar lucro. cada vez mais a vida daquele cliente, né? Agora você, como uma pessoa dedicada, engajada, sente mal. Eu falo, se o José não tivesse tratamento. E eu te digo, viu? E sem contar que o convênio, na maioria das vezes, ele não tem uma boa remuneração. Não. Então, você acaba tendo ali também profissionais que não ficam. Não. Né? Que tem uma... Eu disse, você estudou para ganhar R$15, R$20? Não dá. R$20. A minha supervisão custa R$250 assim, por 50 minutos. Agora fala para mim. Isso se você fosse pro convênio, ia pagar quanto para você? 50. Agora eu falo, peraí. Para mim é uma falta de valorização do profissional. Tipo, quer, não quer. Nisso, porque os meus filhos, eu vejo um monte de pessoa que fala que o autismo não é para pobre. Que eu digo, você quer os bons médicos, os bons terapias, tudo particular. Você não consegue pelo convênio. O convênio, para mim, é um hospital. Agora que eu consegui o ABA, tudo bem. Mas assim, você não vai. Os médicos dos meus filhos, os exames, certos exames, o convênio não cobre. Eu tenho que fazer. E até, Alt, às vezes a conduta do terapeuta fica contaminada, porque também fica um excesso de pacientes. Sim. E a pessoa... cansa. Se sobrecarrega. Edi, imagina se começar às 7 da manhã e parar às 10 horas da noite. Não dá. Você não consegue, tem que ter uma pausa. Aí eu vou entrar num assunto que para você também é importante. Depois eu quero saber o que você falou do seu baralho lá, do seu jogo. Claro, vamos falar também. Eu não trouxe, não há problema, não há problema. Vamos falar também. Eu estou envolvendo eu gostaria de deixar claro que a psicopedagogia envolve tudo isso, né? A Edi já acabou mostrando que é o ensinar a aprender, não é reforço escolar, que ela pode ser usada em várias maneiras, ou seja, você vai se dar a psicopedagogia, ela te ensina a viver em todos os sentidos, é mais ou menos isso? Eu gosto de usar isso. Eu achei essa bonito. Achei bonito. Bonito, né? Agora vamos lá. Vamos falar do luto. Eu sou um pai que não tive barreira. Apareceu, vamos lá. Mas até onde o luto dos pais não aceitarem o transtorno dos filhos afeta diretamente o seu processo, né? E quais os impactos que a sociedade sentirá no futuro com esse negacionismo. Para mim é negacionismo. Mas olha, Alt, vamos olhar por um outro ângulo. Vamos. Toda mãe, todo pai tem uma expectativa de um filho. Sim, é o filho ideal e tem o filho real, e né? O real. Então, assim, para a mãe, quando aquela criança se apresenta como autista, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai sofrer, ela vai pegar aquela dor, vai colocar no bolso e vai correr e seguir para os tratamentos do filho e vai ressignificar. Mas tem uns que não querem. Aquele pai que tem os mesmos sentimentos da mãe, ele tem que lidar... Porque, assim, nós somos de uma sociedade machista. Sim. Uma sociedade da perfeição. Eu só faço coisas perfeitas Você e lá. Se a gente for olhar os sentimentos desse pai, eles são permeados pela incapacidade. Sim. Eu não fui capaz de gerar... Percebe? Então, assim, antigamente eu criticava, né? Mas eu passei a olhar quem é esse pai, senão alguém que não deu conta disso. Sim, mas e no futuro? E aí o que acontece? O tempo que se perde passando por esse luto, ele é muito grande. Porque, olha, repara, 70% das famílias com crianças com autismo, com pessoas com autismo, são de mãe solo. Porque, na maioria das vezes, esse pai ele não conseguiu. E tchau. E desistiu. Entende? Mas não que ele está certo, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Mas tem mãe também que não aceita. São muitas dores que as pessoas não dão conta. Mas já vi várias mães que não aceitam. E vão até o fim. E até hoje tem anos e falam, meu filho não tem nada. E no caso dessas pessoas?
Já lidei com mães assim. E aí Mas o que eu digo? o que a sociedade vai sofrer no futuro? Então, que todo mundo vai sofrer, isso não resta dúvida, né? Fato. Já se prepara. Se prepara para o sofrimento, mas assim, ó. Já estamos sentindo, né? E assim, o luto, ele passa por algumas fases, né? Sim. Tem a fase da negação, da briga, né? Que você briga ali A gente fica a vida inteira na negação, né? Tem gente que fica a vida toda na negação. Então, até chegar no ponto da ressignificação. Quando chega nesse ponto, é onde a mãe vai lutar por a criança, o pai vai lutar e todo mundo vira militante da causa. Porque quando as pessoas optam, eu falo muito isso para os pais. Olha, tá preparado para virar militante, porque você vai ouvir mais não do que sim. Exatamente. Porque você vai ser hostilizado, porque o seu filho vai ser rejeitado, está preparado para isso. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você é tão negativa. Não, eu estou sendo realista. Porque o seu filho não vai ser convidado muitas vezes para uma festa de aniversário. Atualmente, isso tem mudado um pouco, graças a Deus. Porque eu vejo assim que essa geração... ela está vindo com menos preconceito no coração aí, está sendo um pouco melhor acolhedora. Mas os né? pais não. Mas os pais não. Não mesmo. O problema de hoje, para mim, está muito nos pais do que nas próprias crianças. Na verdade, Alt, o que eu costumo dizer para os pais quando eles chegam até mim, por isso que o nome da minha clínica é Ohana, né? Ohana significa família, família que não abandona, que está ali. Clínica Ohana. Ohana. Tá? Por quê, né? Porque a família toda precisa de ajuda. Sim. Né? A gente estava falando, né, nos bastidores que terapia tinha que ser algo assim, das questões básicas de saúde. Todo mundo precisa fazer terapia. Ai, Edilene, mas você está querendo vender a psicologia? Não é isso. É que todos nós carregamos dores da infância que vão reverberando na adultez e aí acompanha a pessoa por uma vida e às vezes ela se comporta como ela se comporta porque ela tem um trauma e não soube lidar com isso. Uma coisa que me dói muito, Edi, uma pessoa que não aceita que o filho tenha um transtorno e leva anos e essa criança é agitada, ansiosa. Você sabe que essa criança vai sofrer, vai virar um adolescente problemático e um adulto, não sei. E aí a sociedade que paga, isso me deixa muito irritado. E eu falo para os pais quando eles chegam até mim, né? Olha, a nossa clínica é para a família. Então, o seu filho vai ficar comigo, você vai ficar com a psicóloga, a mãe também. Nós vamos fazer orientação de pais, sim, mas nós também vamos fazer terapia para cada um. Vocês topam? Ah, mas essa é a condição? Eu falei, não é uma condição, mas é uma necessidade. Sim. Porque você... O seu jeitinho falando. Não, e eu digo assim, você precisa estar bem para você aguentar a carga que toda essa situação vai te trazer. Concordo. Não é fácil, não é fácil. Concordo. Então, se os pais não tiverem esse suporte psicológico mesmo, não dão conta. E assim, e hoje não é mais teto de vidro não, porque qualquer um pode ter na família. O autismo, ele cresceu... Aquela frase, mas antes não tinha tanto. Como você lida isso? Engraçado que lá na convenção a gente ouviu umas falas muito assim, sagaz sobre isso. Não é que não tinha. Sim. Estavam ali. Funcional. A quantidade de pessoas adultas que estavam lá era, assim, muito significativa. E um dos participantes falou assim para mim, eu sempre estive aqui. Foi um diagnóstico tardio. Então, assim, na verdade, hoje, o conhecimento, ele está mais acessível. Então, as pessoas buscam por saber o que está acontecendo. Sim. Antigamente, não. É o esquisitão, é o... A sonsa, o esquisitão, danado. Assim, e isso ainda passa como funcional. Quando via que não tinha condições de nada disso, vamos internar, né? Internava, pois né? Que a gente teve aqui a gente teve um holocausto brasileiro. A gente teve um holocausto brasileiro. Barbacena, né? Exato. Que ali não é só... Você já foi lá? Eu tenho que ter coragem para ir, porque eu preciso por causa da história, mas eu tenho muito legal você mas ver. É pesado. É uma energia meio sinistra, né? Mas assim, você percebe? A gente, a sonsa, passou. A gente se torna funcional. Eu tava falando até um dia com a minha cunhada, ela falou assim para mim, mas a gente não tinha isso antes, por que você foi buscar tratamento para você? Eu falei assim, então, eu não quero mais ser funcional, eu quero ter uma mente saudável e viver bem comigo. Já deu seu tempo de ser funcional, porque minha psicóloga fala, quando traz o inconsciente para o consciente, e ela me falou da psicopedagogia, eu tenho que falar com você.
Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo. A psicopedagogia, de novo, não é para fazer lição de casa. Vamos fazer um ping-pong? Pode. Tá. Qual o benefício ao paciente quando ele tem acesso à psicopedagogia? Um dos primeiros benefícios que ele recebe quando ele começa a fazer tratamento de psicopedagogia. Sabe uma coisa que a gente usa muito, que é para nós é chamado de reforço positivo, no ABA o reforço positivo tem outro entendimento, né? Mas quando você começa a despertar essa criança para a aprendizagem, ela melhora de uma forma que ela ganha autoestima. Show. Então, uma pessoa com autoestima elevada, ela acredita nas suas potencialidades. Exatamente. Ela sabe quem ela é. Ping-pong, rapidinho. Ó, coisa de 1 minuto, hein? Caso de sucesso. Cite o mais relevante, impactante. Um caso de sucesso que você teve. Eu era professora. O José também, tá? É um caso de sucesso. Eu era professora e no começo do ano a coordenadora falou assim pra mim: você vai receber uma criança com autismo, tá? E é um autismo daqueles que se joga no chão, fica bravo, bate. Eu, beleza, vamos lá, né? Chamei os pais. Todas as vezes em que ele voltava do lanche, ele parava no meio, na porta, cruzava os bracinhos e falava assim pra mim: eu tô nervoso, eu não vou entrar, eu tô nervoso. E eu falava pra ele: tá bom, eu vou esperar você se acalmar e a gente vai entrar juntos, tá bom? Fizemos isso umas 2 vezes, aí eu chamei os pais. E eu falei assim: olha, ele tá com dificuldades e a gente precisa saber de onde vêm essas dificuldades. Sim. Aí eu sugeri, eu falei: olha, eu vou sugerir como amiga, porque aqui eu não estou como psicopedagoga, eu sou a professora dele. Mas olha, leva no oftalmo, leva no neuropediatra e leva no fono para fazer um teste do processamento auditivo central. Depois você me diz o que aconteceu. Alt, você não vai acreditar. Eu conversei com eles na segunda, na quarta-feira esse menino chegou de óculos. Oi, Pro. Eu, oi, Rafa, como que você tá? Tal. Aí a mãe, Edi, 6,5 graus em cada olho. Tadinho. Aí fez o exame do processamento auditivo central alterado. Ou seja, ele ouvia uma coisa, mas ele entendia outra. Então, automaticamente, ele ficava nervoso. Sim. Ele não enxergava direito. Sim. Olha só, quanta barreira essa criança tinha e era tida como autista. E não era. E não era. Então, aí ele foi fazer terapia com fono. Você viu? Foi fazer terapia com fono. Ele passou a entender melhor, porque terapia com cabine, né, que vai melhorando as funções auditivas da Sim. criança. Eu alfabetizei ele em 2 meses a partir disso. A outra criança. Outra criança. Edi, vou te falar uma coisa. Vou falar do meu filho. Você foi a única que a gente falava: ele não tem não, ele não tem não. Você falava: eu vejo traços nele. Não sei se você lembra. Lembro. E aí eu falava assim, porque era só eu sozinho, porque ninguém acreditava. E ele era muito literal, não, e assim, né? ele não, ninguém acreditava. Eu falava que eu tava pondo doença nele. Eu comentava isso com você. Sim. E você falava: não, ele tem sim. Eu me apoiei muito em você, porque o que eu tive de negativa falando que não tinha, por isso que eu gostei. Onde você não consegue atuar? Em 1 minuto. Assim, Altair, aqui não dá. Eu tô vivendo numa fase meio delicada, assim, né, com relação a isso, porque eu não consigo atuar onde tem o descaso, que eu passei por isso, né? Então, assim, onde tem o descaso com a espécie humana. Sim, né? Quando as mas pessoas... normal hoje, né? Infelizmente. O que mais admira na sua carreira? Eu acho que a minha trajetória assim, eu tenho orgulho dela, né? Eu vim, assim, de uma professora que Sim. via as dificuldades das crianças Sim. e não sabia como agir. Você é uma educadora, né? Eu fui buscar, né? Maravilhoso. Qual o transtorno mais difícil para você, para lidar, para trabalhar? Mais difícil? Olha, a esquizofrenia. Esse é complicado mesmo. Algum já te impactou emocionalmente? Algum desses Todos. Todos. Você põe o sentimento no meio. Eu choro junto. Eu sei disso. Por exemplo, lembra? Então, assim, você não pode, né? Uma das coisas que o meu professor da psicologia fala: você tem que ser menos emotiva. Eu falo: olha, ele brinca,
imagina que não é com você, mas não tem como não se colocar no lugar do outro. Não tem. E assim, e quando você perde isso, você se torna uma pessoa... Você é desumano. Você precisa do fator humano. Essa máquina. O Jung, ele fala assim, né? Domine todas as técnicas, saiba de todas as ciências, mas ao estar de frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho essa frase, assim... Sim. Quando não te irritar, mata, senão... Um conselho para os pais que suspeitam ou que vivem alguma dessas realidades. Se eu acho que um pai está... Para a nossa conversa aqui hoje, ele vai falar... qual o seu conselho para esse pai? A Associação Brasileira de Pediatria, ela disponibilizou no site do governo um documento chamado MCHAT. É M-C-H-A-T. Qual o nome do... MCHAT. E onde eu acho? Na Associação Brasileira de Pediatria. Associação Brasileira de Pediatria. Essa escala, ela vai trazer, isso para crianças ali até uns 2 anos, mais ou menos. Ótimo. Ela vai trazer o que se espera para a idade que a criança está. E aí, dentro dessas características que se espera, no final desse documento, ele vai dizer se a criança tem traços ou não. Legal. Eu vou diagnosticar meu filho? Não. A partir do momento em que você vê que ele está com defasagem de características, você vai procurar um pediatra, que o pediatra, identificando essas dificuldades, o pediatra vai indicar qual é a melhor conduta terapêutica. Ele vai indicar você. E você, claro, já entra nessa atuação. Quanto com mais cedo, melhor. Precoce. Um dos fatores principais da psicopedagogia é a estimulação, né? Você estimula, né, Edi? E assim, né? Por exemplo, se a criança tem menos de 3 anos, né? Com 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, o nosso cérebro, ele faz a poda neural. Então, quanto mais estimulação essa criança tiver, menos perda ela vai ter quando houver essa poda. Aquele filme Divertidamente, ele não tem uma hora lá que ela vai pondo as bolinhas e fala, agora está tudo organizado. O nosso cérebro, ele faz isso de tempos em tempos. Só que o que acontece? O que foi muito bem estimulado vai fixar na mente da pessoa. O que não for, vai embora. Vai embora. Para você ver, eu vejo pelo José. Eu falo que eu tenho a Ana, tenho o José, mas pelo José. Ele foi muito estimulado. E como a idade, a gente chama a idade... Fala de cronológica e tem a idade mental. A idade mental dele não é a mesma. Eu acho que ele conseguiu ainda pegar a primeira infância, não estando na primeira infância. Isso. E você, outros hoje, que eu tenho uma equipe fantástica, maravilhosa, que só tenho a agradecer. Eu e o Beto também, que fomos importantes. Essa estimulação, presentes, né? Eu acho que foi massa. Edi, a gente passou 1 hora... Onde você trabalha, se alguém quer falar com você, passe o telefone, onde fica a sua clínica, por favor, ali na câmera. O meu Insta é edilene.psicoinfantil. A minha clínica fica em Poá, na Avenida Vital Brasil, número 706. Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha com a ciência ABA também e atende crianças, jovens e adultos. Porque agora também estou percebendo, as crianças estão deixando de ser crianças, estão virando adolescentes. Essa geração mais... E aí eu percebo também que não há um preparo. Estão começando agora, meu Deus, tem que correr atrás do nosso preparo. É verdade? São novos desafios, né? Todo convidado meu ganha um presente. Eu quero que você tome um café e Opa! poste uma foto depois. Pode deixar. E aqui era da antigo parceiro. Gostaria, aqui eu estive com a maravilhosa Edilene Sanches. Por favor, dê sua força no canal. Estamos crescendo. E sabe o que? Foi o José. Porque você sabia, ele fala, e sabe o quê? E sabe o quê? Assim com o dedinho. Então, isso mesmo, exatamente. E sabe o quê? Aí eu pus o nome do canal, ficou bonito. Ficou lindo. Então, terminamos nossa entrevista de hoje. Quero agradecer muito a sua presença. Vai ser enriquecedora. Curamos muitas cegueiras culturais e históricas. Siga o nosso canal, ative o sininho, põe os comentários. E hoje eu me despeço por aqui. Agradecendo sempre aos parceiros, a Study Station e a Prado, administradoras de imóveis, todas em Suzano. E agradecendo realmente ao Igor Moraes, ele que iniciou esse projeto comigo. E hoje estou caminhando sozinho, mas meu coração continua muito grato. Então agradeço a vocês, um grande beijo e um beijo para você. Agradeço por hoje. Deus abençoe. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada.